O empregador pode exigir que o empregado faça a hora extra ou ele pode se recusar? Meu nome é Almir Paz do Papo Trabalhista e hoje eu gostaria de bater um papo contigo a respeito desse assunto. Então, se você tem dúvida ou curiosidade a respeito, me acompanhe até o final do vídeo. Mas antes, eu já gostaria de te convidar para se inscrever no meu canal do YouTube e também ativar o sininho da notificação para que você possa ser notificado toda vez que um vídeo novo for postado no canal. A jornada de trabalho, como regra geral no Brasil, é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E tudo que supere a isso vai ser considerado como hora extra ou hora suplementar ou jornada extraordinária. No entanto, não são todas as empresas que conseguem se adaptar a essa realidade. Muitas vezes, por diversas situações que possam acontecer no dia a dia, um trabalhador vai ter que fazer hora extra, vai ter que ficar além da jornada contratual, além da jornada previamente ajustada. E aí surge aquela dúvida. Quando isso acontece, será que o empregado pode se recusar a fazer hora extra ou é um direito do empregador exigir que ele faça essa jornada suplementar? Para responder essa pergunta, a gente tem que analisar algumas situações antes de chegar na resposta propriamente dita. A primeira situação é verificar que tipo de contrato está sendo celebrado com aquele trabalhador que vai realizar as horas extras. O artigo 58A da CLT estabelece, por exemplo, que o trabalhador que foi contratado pelo regime de tempo parcial de trabalho e que tem a jornada semanal de 30 horas semanais, não pode realizar hora extra. Então, se é esse tipo de contrato que foi celebrado com aquele trabalhador, a empresa não pode exigir que ele faça hora extra, nem sequer pode permitir que ele faça hora extra, porque a própria legislação proíbe. Outra situação que a gente deve ficar atento aí é com relação à idade do trabalhador. Se o trabalhador for menor, ele, como via de regra, não pode realizar hora extra, a não ser em casos excepcionais, como uma situação de força maior. E isso ainda só pode acontecer com o menor se for uma situação de força maior e o serviço daquele menor, o trabalho que ele executa, a atividade que ele executa, for indispensável para o funcionamento da empresa. É isso, basicamente, que diz o artigo 413 da CLT. E nessas situações ainda, se houver autorização em norma coletiva, o empregado menor pode compensar essas horas extras dentro de um período de uma semana. Tá, mas não é nem um contrato de regime de tempo parcial e também não é um trabalhador menor. Então, para se realizar horas extras, como regra geral, se demanda um ajuste entre empregado e empregador. Ou seja, para que as horas extras possam ser realizadas, depende da existência de um acordo de prorrogação de jornada. Isso quer dizer, então, que se não houver esse acordo de prorrogação de jornada, o empregado pode sim se recusar a realizar horas extras. No entanto, eu tenho que observar que esse acordo de prorrogação de jornada geralmente já está previsto no contrato de trabalho quando o empregado é admitido. Então, essas hipóteses de recusa, ou não, ou de aceitação para realizar essa hora extra, a gente deveria verificar então o que diz o contrato de trabalho na parte que fala da prorrogação da jornada, da hora extraordinária. Geralmente não vem previsto nenhuma situação de recusa, nenhuma hipótese de recusa. Então, basicamente, o empregado ficaria sempre à disposição do empregador sempre que ele necessitasse da realização de jornada suplementar. E caso haja essa previsão realmente no contrato de trabalho, o empregado não poderia se recusar sob pena de descumprir o próprio contrato de trabalho. Mas você pode estar se perguntando: Almir, eu não tenho nada previsto no meu contrato e eu não assinei acordo de prorrogação nenhuma. Então eu posso me recusar? Teoricamente, como regra geral, sim, mas ainda existem algumas situações excepcionais. Por exemplo, aquelas situações previstas no artigo 61 em razão da necessidade imperiosa. Mas o que é necessidade imperiosa para a legislação trabalhista, para fins de solicitar aí o elastecimento da jornada de trabalho, a prorrogação da jornada de trabalho, a realização de hora extra? As situações de necessidade imperiosa podem ser separadas praticamente em 3 situações. A primeira situação seria a de realização de horas extras em razão da força maior. E o que seria força maior? A força maior está descrita no artigo 501 da CLT e é qualquer evento que seja inevitável para o qual o empregador não tenha concorrido, direta ou indiretamente. Ou seja,
é aquele evento que acontece que não que é inevitável e que o empregador não tem influenciado para que ele tenha ocorrido. A outra situação é em razão da necessidade de conclusão de serviços que sejam inadiáveis ou então cuja a inexecução possa acarretar prejuízo manifesto para a empresa. Então, se aquela atividade, em razão da natureza dela, ela não pode ser realizada em determinado horário e ele iniciou e ela não pode ser encerrada no meio da atividade e para ser continuada em uma outra jornada, isso daria então o direito do empregador solicitar que o empregado, exigir do empregado a realização de horas extras até que seja concluído aquele serviço. Da mesma forma, se a inexecução desse serviço, a interrupção desse serviço, causa um prejuízo manifesto. A terceira situação aí em que o empregador pode exigir que o empregado realize hora extra é em razão da interrupção dos trabalhos por causas acidentais ou de força maior. Ou seja, esse tipo de trabalho ele é solicitado justamente para recuperar aquele período que foi perdido em razão de um acidente, de uma causa acidental ou de força maior. Então, resumindo tudo isso que eu acabei de falar e respondendo a pergunta lá do início do vídeo, como regra geral, sim, o empregado pode se recusar a fazer hora extra. No entanto, a gente deve observar, verificar se não existe um acordo de prorrogação de jornada já firmado pelo empregado, onde ele se dispõe a realizar hora extra sempre que necessário, e também verificar aí as situações excepcionais de necessidade imperiosa. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou queira comentar algumas situações que já tenha acontecido contigo, deixa aqui nos comentários ou me manda no direct que eu vou fazer o possível para poder responder. E se você conhece alguém que possa se interessar por esse vídeo, já te peço ajuda para compartilhar. Muito obrigado, sucesso, tchau!